Olá, bem-vindos a todos e a todas ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor de ensino superior. Hoje a gente continua o nosso curso de teorias preferencialistas do bem-estar e vamos ver algumas dificuldades. E pessoal, se tiver algum som vazando, tá? Vocês me desculpem, tá tendo uma obra aqui no prédio onde eu tô e eu não posso fazer nada acerca disso, tá? Então eu preciso gravar esse vídeo, esse é o único momento do meu dia que eu tenho para gravar e eu espero que não incomode muito. Se incomodar muito, já me desculpe novamente. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já fez. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? E compartilhar com quem vocês acham que tem interesse. Então vamos lá. A gente viu que as teorias preferencialistas, elas podem ser teorias bastante intuitivas, né? Porque, como argumenta o professor Peter Rayton, um dos argumentos centrais que nós temos para defender esse tipo de teoria é que ela parece bastante intuitiva, no sentido de que parece que algo que nos beneficia tem que ser desejado, ou que nós desejamos coisas que nos beneficiam. A gente viu uma série de contra-exemplos a essa teoria. A gente viu que a gente tem dois problemas bastante grandes em teorias preferencialistas que elas têm que evitar, né? Como, por exemplo, o benefício que está espacialmente separado de nós, né? Ou temporalmente separado de nós. Se vocês se lembram da aula passada, se você não viu a aula passada, por favor, vejam, né? A gente tem a playlist no final do vídeo, e o vídeo da aula passada também está na playlist do final do vídeo. A gente viu que casos como o do avião, né, são benefícios espacialmente separados de nós, e o caso do benefício ou do dano póstumo são benefícios temporalmente separados de nós. A gente tem uma série de outros problemas e a gente vai começar a ver hoje mais contra-exemplos. Vamos seguir o livro do professor Fletcher, o Wellbeing Introduction, The Philosophy of Wellbeing Introduction, perdão, e a gente vai ver alguns contra-exemplos e reformulações da teoria preferencialista. Então, como sempre, prometo muito, faço pouco, né, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível aqui, e se você tiver alguma dificuldade, né, volte aí, esse curso vai ficar aqui na internet, se tudo der certo, para sempre. Não pretendo tirar o curso do ar. Então, hoje a gente vai ver contra-exemplos, começando com um tipo de exemplo de síndrome de Estocolmo, né, que pretende mostrar que o indivíduo pode ter um desejo que parece mal para ele, né, se satisfeito, perdão. Depois a gente vai ver reformulações da teoria e os problemas acarretados. Qual é o ponto hoje da aula? Então, a gente descobrir, né, ou se informar, melhor dizendo, sobre as opções teóricas que nós temos enquanto defensores ou proto-defensores da teoria preferencialista, né, ou de teorias de satisfação dos desejos. Então lembrem-se, a gente está usando intercambiavelmente as duas coisas, apesar de poder haver uma diferença entre o conceito de desejo e o conceito de preferência, o que não é meu objetivo, obviamente, aqui ficar explorando, né, porque isso demanda outro tipo de aula para outro assunto, né, para saber o que de fato são os nossos desejos. Mas vamos começar então com um contra-exemplo da síndrome de Estocolmo, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então vamos para o nosso famigerado PowerPoint, para a gente... Isso, tá aí o PowerPoint, hoje eu estou um pouco maior, né, porque eu estou com um fundo hoje melhor, estou um pouco orgulhoso desse fundo aí, vamos mudar esse logo do canal, mas isso é para outra hora, tá? Então, vamos aproveitar, já convido vocês a assistirem o último vídeo de sábado, tá? Que é sobre a consciência das inteligências artificiais, ou sobre a suposta consciência das inteligências artificiais. Mas vamos lá, né? Então, recapitulando, uma tese da satisfação das preferências, num modo bastante simples de formular, ela diz que algo é bom para o indivíduo não instrumentalmente, né? Ou beneficia o indivíduo não instrumentalmente, se somente satisfaz os desejos não instrumentais desse indivíduo. Então são desejos finais, né, não instrumentais. Então isso quer dizer que esse indivíduo, esse barulho está tão infernal que está me desconcentrando. Que esse indivíduo só é beneficiado se ele tem esse desejo satisfeito. E por que ele tem esse desejo satisfeito? Então isso é a definição de bom, né? Então a bondade ou aquilo que é bom é a satisfação desses desejos não instrumentais dos indivíduos. Então vamos imaginar o seguinte contra-exemplo, né? Então Phil é uma pessoa qualquer aí, o Phil está numa relação física e psicologicamente abusiva com alguém. Então com o tempo ele deixa de querer,
né, deixar a sua parceira e a sua preferência simplesmente ficar com ela. Então o Phil não vê muito futuro na própria vida e ele simplesmente para de lutar, por assim dizer, né, de tentar mudar a situação e ele aceita viver nessa relação abusiva, então, né? Então, os poucos amigos do Phil, né, que lhe restaram, e seu médico, ciente da sua situação, dão-lhe a oportunidade de fuga, mas ele recusa, ou seja, as pessoas tentam ajudar o Phil e o Phil recusa. Então, se a preferência de ficar com uma parceira abusiva de Phil é não instrumental, isso quer dizer que isso é bom, né? Supondo que ficar com alguém, né, é uma preferência não instrumental. E é plausível pensar isso, né? A gente pensar que ter um relacionamento por ter esse relacionamento, né? Porque ele satisfaz um desejo de um relacionamento que nós temos, é algo não instrumentalmente bom. Isso parece bastante plausível. Teorias do bem-estar que não são reducionistas, né? Como o hedonismo, acreditam que esse tipo de coisa é boa para a gente, né? Não instrumentalmente. Então isso parece ser plausível, né? Que o desejo do Phil de querer ficar com a parceira ou ter um relacionamento com essa parceira parece ser bom não instrumentalmente. O problema é que esse relacionamento parece objetivamente ruim, né? Ou seja, ele parece que está prejudicando o Phil mais do que auxiliando ele em alguma coisa, né? Numa qualidade de vida, por exemplo, melhor. Então é estranho pensar, né, que um desejo de ficar com uma pessoa abusiva seja um desejo não instrumentalmente bom para nós, né? Então a satisfação desse desejo parece bastante estranho. O ponto aqui, então, é pensar se a teoria da satisfação das preferências consegue responder esse tipo de problema. Então, o professor Fletcher ele diz o seguinte, né? Defensores de teorias preferencialistas, né, eles poderão com razão salientar que as coisas que são boas para alguém em pequena medida são fáceis de ignorar. Ou seja, que a gente tem graus de coisas boas, tá? Então, alguma coisa pode beneficiar você e ser um benefício muito pequenininho, né? Enquanto algumas outras coisas podem te beneficiar de um jeito muito maior. Então, por exemplo, você pode ser beneficiado não instrumentalmente por realizar um desejo muito simples. Como por exemplo, perdão, pessoal. Como por exemplo, né, você tiver uma pequena conquista na vida, né? Então você planejou essa conquista e essa conquista benéfica para você. E isso pode ser bem pequenininho. Mas outras coisas podem ser muito maiores, né? Então a gente pode ter, por exemplo, conquistas muito maiores. Então, sei lá, quando eu entrei na graduação, eu queria ser doutor em filosofia e eu trabalhei 11 anos para isso. Então essa é uma grande conquista, né? Então a satisfação desse desejo parece me beneficiar enormemente, né? Então isso parece ser uma grande conquista. Então a gente pode dizer que, em pequena medida, né, algumas coisas são boas para nós e elas são fáceis de ignorar como boas, né? E que é fácil pensar que algo não tem valor prudencial quando na verdade é bom para o agente, mas não muito bom para ele. Ou seja, é um benefício muito pequenininho. Então a gente aceita graus de benefício. Tá, uma problemática gigante aqui, tá, pessoal, com uma resposta desse tipo é tentar explicar como esses graus acontecem, tá? E por que que tem esses graus. E como, apesar de ser intuitivo, tá? Que o benefício vem em graus, né? Você pode ter um benefício pequeno ou um benefício grande, assim como um malefício, né? Então você pode ter um malefício pequeno, como por exemplo, sei lá, ir ao dentista, que eu sempre dou esse exemplo, né? Isso pode ser um malefício pequeno, perante, sei lá, um malefício de ter câncer, por exemplo, parece ser muito maior. Então, os defensores também eles podem referir que é útil distinguir entre algo ser bom para alguém até certo ponto, então tem um certo benefício até um certo ponto, né? E algo ser no melhor interesse desse agente. Então, por exemplo, né, na noite anterior a um exame importante, pode ser bom para você ir se divertir. Então, todo mundo pode pensar o seguinte: eu tenho uma puta prova amanhã, então para eu relaxar, né, eu vou me divertir, vou sair à noite meus amigos, jogar papo fora, porque isso vai me relaxar e eu não vou ficar ansioso para a prova. Isso pode ser bom para você, né? Mas isso não pode ser o melhor dos teus interesses, porque o melhor dos teus interesses vai ser ir bem na prova. Esse é o melhor do teu interesse, né? Então, teoricamente, o que seria o melhor do teu interesse na noite anterior à prova seria dormir, descansar, né? E estudar um pouco mais, talvez, né? Apesar que eu não recomendo vocês estudarem antes de uma prova, né? Vocês têm que descansar. Então, há duas coisas distintas aqui, né? Algo pode ser bom, mas não ser o melhor para você, ou o melhor interesse para você. Então, simplesmente a gente pode pensar
um defensor da TSP, ele vai defender que o Phil lá, né? O Phil, ele tá numa coisa que parece boa para ele, né? Mas que não é no melhor interesse dele, né? Então parece boa para ele ficar com alguém, mas não é o melhor interesse dele, já que o melhor interesse dele seria, por exemplo, estar longe de violência física e psicológica. Então tem esses níveis, né, de benefício e de malefício também, né? Então você sempre tem que pensar na moeda dos dois lados, né? Benefício de um lado, malefício do outro. E esses graus, então, dessas coisas, né? Então seria como se a gente conseguisse fazer uma espécie de ranking dos benefícios advindos da satisfação das diferentes preferências. Então eu posso fazer uma espécie de ranking desse tipo de coisa. Ou seja, a gente poderia dizer que alguns valem mais, bem entre aspas, do que outras coisas. Então, satisfazer certas preferências traz mais benefício, ou pode ser no melhor do teu interesse, né? E trazer menos benefício talvez não seja no melhor do teu interesse. É claro que essas coisas elas não casam, tá? O teu melhor interesse pode trazer pouco benefício, tá? Porque o teu melhor interesse às vezes não é a coisa que vai valer mais. Não necessariamente, né? A gente precisaria de um argumento adicional para mostrar que esse tipo de coisa é verdadeira. Então a pergunta é se isso parece plausível para vocês. E a minha resposta é, por um lado, sim, parece intuitivo, na verdade, que a gente consiga explicar, né, ou aceitar, melhor dizendo, que tem esse ranking, né, de benefícios, porque de fato parece que algumas coisas nos beneficiam melhor, mais do que outras, né, então eles valem mais, entre aspas, né, do que outras coisas, enquanto parece difícil, por outro lado, explicar a nível filosófico o que faz essas coisas pesarem diferente. Então a gente deveria explicar o que faz essas coisas pesarem diferente, e isso não é claro o suficiente, né? O que é que faz pesar diferente, né? A centralidade do desejo num plano de vida, por exemplo, do indivíduo, né? É alguma coisa que está fora ou que participa das coisas, não pode ser a segunda opção, porque a segunda opção implica em objetivismo, né, em algum nível de objetivismo. Como a atitude, a dependência da teoria da satisfação das preferências diz para a gente que algo é bom para a gente e depende da nossa atitude, então a gente não pode externalizar isso, o valor, né, do que é bom para a gente, colocando na coisa. A gente tem que ficar com a nossa atitude e não com a coisa. Então, parem, pensem aí nesse tipo de proposta, parece plausível. Então, segundo o professor Fletcher, né, uma das características dessa resposta, e aqui ele indica um problema, é o fato de fazer suposições sobre a natureza dos desejos no exemplo. Então, no exemplo do Phil, no caso. Então, a resposta depende da afirmação de que a satisfação dessas preferências, e desculpe um erro de português aí, foi apenas um pequeno benefício facilmente negligenciável. Ou seja, que o fato do Phil ficar com a esposa abusiva traz um benefício, sim, mas ele é pequeno demais, né? Por quê? Porque a gente está num relacionamento muito estranho, né? Violento, na verdade, não muito estranho. Então, esse pode ser o caso de o agente tiver muitas outras preferências. Assim, a satisfação de Phil é negligenciável se ele tiver outras preferências. E aqui é uma coisa bastante interessante. Seres humanos são bichos complexos, né? Nós não temos, não só seres humanos, né? Seres sencientes em geral. São bichos bastante complexos e a gente não tem uma única preferência, né? Geralmente a gente tem um conjunto de preferências e esse conjunto de preferências podem pesar mais ou menos. Então, se eu tenho um grande conjunto de preferências, o que isso quer dizer é que algumas delas podem perder importância relativa às outras. Então, eu tenho um monte de preferência e aí a preferência X perde importância ou traz benefício menor e relativa ao conjunto grande de preferências que eu tenho. Então, se eu tenho uma preferência, por exemplo, em me satisfazer comendo uma boa comida, e isso está dentro de um grande conjunto de preferências, onde eu não vou conseguir comer bastante comida bastante boa, porque eu estou, sei lá, trabalhando numa coisa que eu gosto, então o malefício trazido pela frustração da preferência de comer uma comida gostosa, ele é menor, né? Dado a relevância do conjunto que eu tenho de preferências. Então, se vocês pensarem no conjunto todo, os pesos podem ser relativos das preferências individuais dado ao conjunto, né? Então, uma preferência pode pesar menos dado o conjunto de preferências. Então, se a gente tem um monte de preferências podem pesar menos ou trazerem menos benefícios, ou, quando frustradas, né, menos malefícios. Então, é esse o ponto. Então, isso parece supor, né, então, que o indivíduo, e isso é uma suposição
que é bastante plausível, né? Que o indivíduo tem bastante preferências, então ele tem uma vida cheia de preferências, e então que o benefício advindo de certas preferências vai ser negligenciável se a gente olhar o conjunto todo. Né? Então, o benefício advindo do Phil viver com a esposa abusiva dele é bem negligenciável se a gente olhar a vida dele como um todo, como preferências, como uma preferência, por exemplo, né, dentre outras, de viver uma vida não violenta, né, ou com um relacionamento não violento. Então, isso parece ser plausível. Né? O problema é que a gente faz filosofia, né? Então, a gente sempre cria o mundo possível. Então, um jeito de afastar, né, a resposta anterior é criar um exemplo com do fio derivado, né? Ou seja, a gente mudar o exemplo um pouco para pegar o preferencialista pelas pernas. Então, ou seja, né, que a única preferência no instrumental que ele possui é viver com sua companheira, né, com a sua companheira tóxica, não a sua companheira violenta, sendo todas as outras preferências instrumentais. Agora mudou, né? Porque a resposta era o seguinte, do preferencialista. Tudo bem, o Phil está sendo beneficiado e aquela preferência de ficar com a esposa tóxica ainda beneficia ele, apesar dela ela parecer ruim, né, de certa maneira. Mas beneficia muito pouquinho, porque o Phil ele tem muito mais preferências. Né? Então, de novo, o peso relativo de uma preferência dado ao conjunto de preferências diminui o valor dela, né, ou diminui o benefício advindo dela. Agora a gente mudou o exemplo. O Phil só tem essa preferência, só tem a preferência de ficar com a esposa tóxica. E agora? Né? Quer dizer, o benefício vai ter que ser máximo agora, né? Porque ele só tem essa preferência. Então, o benefício máximo e não negligenciável, porque ele só tem essa preferência, só a preferência de ficar com a esposa tóxica. Então, o defensor do preferencialismo, da teoria da satisfação das preferências, ele está em maus lençóis, né? Se a gente pensar nesse contra-exemplo do Phil tendo uma única preferência, e essa única preferência não instrumental é de ficar com a esposa tóxica, que isso parece ruim, né? Do modo objetivo. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção para vocês, pessoal, é que quanto mais a gente apela para coisas externas a nós, né, mais objetivistas nós ficamos, tá? Então, o objetivismo pode vir em grau em certa medida? Pode, né? Porque teorias híbridas, teoricamente, né, elas são teorias que juntam um pouco de objetivismo com subjetivismo. O problema é que a TSP não pode ir para o objetivismo por causa da proposta da teoria. A teoria está se propondo a ser subjetivista fraca, como a gente já discutiu nas outras aulas. Né? Então, isso é um problemão para eles. Então, os defensores, né, eles teriam que dizer que a satisfação de ficar com a companheira tóxica vale muito mesmo, né? Porque não tem outras preferências que valiam mais, fecha parênteses. Esqueci de fechar parênteses. Isso parece muito implausível se a gente parar para pensar. Porque carambas vai valer muito você ficar com uma pessoa tóxica? Parem e pensem, né? Fazer filosofia, em grande parte, é parar para pensar intuitivamente na plausibilidade de certas coisas. A teoria está dando como resultado, pessoal, que uma vida boa, ou seja, uma vida repleta de bem-estar, né, dado o contra-exemplo do Phil com uma única preferência não instrumental, é uma vida de viver com uma pessoa tóxica. Quão plausível é isso? Né? Então, pensem no botão de vocês, né? O que tem de plausibilidade nisso? Não tem nada de plausibilidade nisso. A teoria não deveria dar esse resultado. E ela está dando um resultado estranhaço pra gente, né? Então ela não deveria dar esse tipo de resultado. Então isso parece muito implausível, né? Porque o bem-estar, então, do Phil aumentaria muito, né? Dele ter uma preferência satisfeita, mas parece justamente o oposto. Ou seja, parece que a vida do Phil tá uma miséria, na verdade. E não uma vida com bem-estar. Parece que é uma vida com muito mal-estar, não com bem-estar, no final das contas, né? Então, como a teoria do bem-estar está gerando como resultado a ideia de que uma vida de um indivíduo que vive com uma pessoa tóxica e só tem essa preferência é uma vida boa. É isso, não deveria, né? Porque a nossa intuição diz justamente o oposto, ou seja, nossos pensamentos pré-teóricos dizem justamente o oposto, nossas crenças mais comuns dizem justamente o oposto, né? Que o Phil tá tendo uma vida muito merda, perdão do palavreado. Tá bom? Eu tô me sentindo cada vez mais confortável em falar com a câmera e agora eu tô começando a falar, usar a linguagem chula, né? Porque eu uso isso dentro de sala de aula também. É claro, né, que outro modo, né, do defensor barrar essa objeção, porque ele tem que barrar a objeção, né?
é tentar refinar a proposta. Então, a gente vai tentar mudar a teoria em alguns detalhes para a gente tentar mover a teoria para uma parte mais refinada, né, para evitar as objeções mais óbvias. Isso todo mundo faz, né, seja em filosofia, seja em qualquer área do conhecimento humano, que é tentar refinar as teorias para que ela capte melhor as coisas e evite, então, as objeções. Objeções mostram que a teoria está falhando em fazer o que ela está se propondo. Então, a gente tem que refinar esse negócio. Então, sem refino, a gente vai começar a sofrer desses problemas e a teoria vai perdendo em plausibilidade e a gente para de ter razões para aceitar essa teoria. Então, a gente precisa de boas razões para aceitar a teoria, né? Então, claro que a gente pode fazer isso. Então, a forma mais comum, né, de rever a TSP é de longe mudar o enfoque da teoria da satisfação das preferências atuais do agente para a satisfação das preferências de que ele teria em algumas circunstâncias idealizadas ou melhores do que ele está. Então, isso é normalmente referido como as preferências de sua contraparte idealizada. Então, o que a gente faz é o seguinte: bom, o Phil só está tendo essa preferência porque ele está numa situação epistêmica bastante ruim, né? E ele está numa posição psicológica bastante ruim. Então, se ele tivesse melhores informações e se ele tivesse numa situação psicológica melhor, ele não formaria a preferência de ficar com a companheira tóxica dele. Então, a gente remodela a teoria, passa das preferências atuais, ou seja, aquelas que estão ocorrendo aqui no mundo possível que a gente está tendo, para uma teoria que defende que as preferências que a gente deveria levar em consideração, né, são preferências que uma contraparte idealizada nossa, ou seja, uma contraparte em melhor posição epistêmica, psicológica e assim por diante, teria. Então a gente pode formalizar o preferencialismo idealizado como se segue, né? Algo é não instrumentalmente bom para alguém se somente se e porque, lembre-se, aqui é a explicação, né, satisfaz as preferências que essa pessoa teria se fosse instrumentalmente racional e tivesse informação completa sobre os possíveis objetos de preferência. Então, se a gente estivesse numa posição onde a nossa racionalidade estivesse funcionando bem e a gente estivesse bem informado, a gente teria outras preferências, né? Às vezes, essa teoria também é a teoria chamada de satisfação das preferências informadas. Então, essa é a mudança que a gente pode fazer, né, para responder. Então, a pergunta aqui, né, é se a formulação resolve o problema do Phil. Então, o que é ser instrumentalmente racional, né? Ser instrumentalmente racional, teoricamente, é escolher os melhores meios para os fins que você busca. Então, imagine que você quer ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível dentro de uma cidade, né? E você tem 3 opções para isso, ou seja, 3 caminhos. O instrumentalmente racional seria você escolher o caminho mais curto, já que você está com pressa, por exemplo, para chegar no ponto B. Então, isso é a racionalidade instrumental. E é claro, informação completa, você está ciente de todas as informações relevantes para tomar decisão, né? E aqui, para todas as informações relevantes para a formação de um desejo. Então, você formaria o desejo informado, né? Não simplesmente formaria um desejo de primeira ordem, você poderia formar um desejo de segunda ordem informado. Então, o desejo de segunda ordem é um desejo sobre um desejo, tá? Então, a gente poderia fazer esse tipo de coisa. Então, a nova formulação teria que deixar claro 2 coisas, né? Quais são as condições de idealização relevantes, ou seja, como que a gente monta esse mundo possível. Então tá, imagine o seguinte, quando eu falo mundo possível, eu estou falando para vocês imaginarem uma situação na qual algo que não está ocorrendo ocorreria. Então, na situação ideal, aqui ou idealizada, como que você deveria ser? Né? Você deveria estar completamente informado? Você deveria ter racionalidade instrumental? O que significa informação completa? Né? Porque a informação completa, teoricamente, ela é meio que impossível da gente ter. Né? Informação completa dos aspectos relevantes. A gente geralmente vive numa situação de ignorância, né? De incerteza. Então, o que é que torna a nossa contraparte um agente ideal? Um ideal no sentido de ele ser idealizado por nós, né? Então, pense, você está aqui, esse daqui é o mundo atual, né? O nosso mundo atual é um mundo possível, então, nesse mundo possível aqui, você é cheio de falhas epistêmicas, por exemplo, né? Ou seja, você erra, você tem crenças falsas, né? Você tem justificações ruins para sustentar certas crenças, né? Você acredita em falsidades, né? Esse tipo de coisa. Eu já falei que você tem crença falsa, você acredita em falsidades também. Então, as visões que a gente tem de uma contraparte idealizada, elas deveriam ser muito bem desenhadas, tá? Para a gente saber como que funciona a teoria.
Então, essas visões atribuem valor prudencial à satisfação de todos os desejos da contraparte idealizada. Então, a gente tem a nossa contraparte idealizada lá e ela está formando desejos, né? E a gente tem que pensar nos desejos que ela está formando. Então, quais são os desejos que ela está formando? Ah, X, Y, Z. Bom, beleza, todos têm valor prudencial. Então, as respostas vão variar muito, né? De TSP para TSP. Aqui tem uma família toda de teorias, que não vai dar para entrar em detalhes, né? Então, a gente tem uma classe de teorias idealizadas, né? E não apenas uma teoria da TSP idealizada. Então, essas respostas vão começar a definir as posições e separar elas. O que isso quer dizer? Tornar cada teoria individualizada. E todo mundo faz parte da mesma família, né? Mas cada um tem seus próprios traços. É que nem você e seus parentes, né? Todo mundo é da mesma família, mas cada um tem suas idiosincrasias. E as teorias da TSP vão ser iguais, né? Então, o defensor da TSP idealizada, como eu formulei anteriormente, né? Com uma formulação um pouco mais geral, sem detalhes, né? Ele diria que as condições idealizadas do agente é que ele é instrumentalmente racional, né? E que o que atribui valor é a informação completa sobre os possíveis objetos do desejo. Então, uma vez que você tem a informação completa, você formaria desejos baseados nessa informação completa, o que evitaria, né, teoricamente, desejos do tipo do fio, né? Pelo menos assim se espera, né? Então, a gente não formaria esse tipo de desejo. Então, alguém que defende esse tipo de teoria, né, pode argumentar que o desejo do fio, então de ficar com a esposa tóxica, não é um desejo cuja realização teria valor prudencial para ele, porque o seu desejo, né, manifesta uma falha de racionalidade instrumental. Então, talvez ficar com a sua companheira conduza a uma menor realização do desejo em geral, né, do que se ele a deixasse. Então, como eu estou num relacionamento extremamente tóxico, né, e essas pessoas geralmente são controladoras, isso pode impactar muito na realização dos desejos do fio. Então, instrumentalmente falando, o fio não está formando um bom desejo, né? Ou seja, ele não está formando de uma maneira correta o desejo de ficar com a esposa, porque ele não está vendo que isso é instrumentalmente irracional, né? Então, ele não está sendo racional. Então, a contraparte dele provavelmente, que é racional instrumentalmente, né, ela não formaria esse tipo de desejo, né? Então ele formaria outro tipo de coisa. Não sei, faz sentido para vocês, né? Ou ele tem uma falta de informação sobre seus próprios desejos, né? Então talvez ele não compreenda corretamente a natureza da sua relação, né? Do que seria ou do que seria deixá-la para trás. Então falta esse tipo de informação. Ele pode achar o fim do mundo aqui no mundo atual, deixar a esposa, né? Porque, sei lá, ele tá com uma dependência emocional dela. Ou porque ele acha muito difícil achar outra parceira. Ou porque ele tem preguiça de ir atrás de outra parceira. Então ele vai falar assim: eu vou ficar com isso que eu tenho. Então isso pode ser uma falha na informação. Né? Por quê? Porque pode custar muito baratinho ele largar a esposa, né? Baratinho em termos de bem-estar. E ele ir atrás de outra pessoa, por exemplo. Então, ele pode estar só sem informação completa, né? Se ele tivesse a informação completa, qual seja, de que achar uma nova parceira seria fácil e que isso não custaria muito em nível de bem-estar, ele talvez largaria a esposa ou não formaria o desejo de ficar com ela, né? Já que ela é uma pessoa tóxica. Então esse é o ponto, né? Então, segundo o professor Fletcher, né, no entanto, né, surge agora um possível problema. Será que é verdade que todas as preferências problemáticas, como a do fio, né, estariam ausentes na condição contrafactual, ou seja, no mundo idealizado, lá que a gente está pensando, em que ele está totalmente informado e é instrumentalmente racional? Agora a gente tem que pensar o seguinte. Então imagine, a gente está pensando numa contraparte idealizada, então é você, onde você tem informação completa e você é completamente racional do ponto de vista instrumental. E agora a gente tem que pensar se, mesmo assim, essas preferências problemáticas, como a do fio de ficar com a companheira tóxica, elas vão desaparecer. Ou seja, que a parte idealizada não vai formar essas preferências, ou não vai formar esses desejos. Então, o que mostra, ou qual é o melhor argumento para mostrar que a informação completa e a racionalidade instrumental vai formar isso na gente? Ou seja, vai impedir que a gente forme desejos que parecem problemáticos. Então, essa é a pergunta. O que está acontecendo aqui?
Então aqui está uma razão para a gente duvidar de que essas preferências problemáticas desapareceriam mesmo na parte idealizada. Né? Assim, então suponha que o Phil tem esse desejo então bastante infeliz de ficar com a companheira abusiva, porque anos de abuso deixaram ele sem confiança nenhuma e sem sentido de autoestima. Então ele está numa condição psicológica trágica, né? De tal forma que ele pensa que não merece nada de bom. Então ele simplesmente não tem mais amor próprio. O que acontece bastante, infelizmente, né, em relacionamentos abusivos com a parte que é abusada, né? E, pessoal, só aqui falando uma coisa do fundo do coração, não julguem pessoas que estão sendo abusadas, porque elas realmente falta força psicológica nelas e elas não veem saída para isso. Então o Phil tá nessa situação. Por mais que a gente de fora, às vezes, consiga ver com clareza como a pessoa conseguiria se livrar de um relacionamento abusivo, né? Mas quem tá dentro do relacionamento tem dependência emocional e várias outras coisas. Então será, né, que essa condição infeliz seria definitivamente ratificada, e reparem, definitivamente ratificada, se ele fosse totalmente racional do ponto de vista instrumental e se tivesse totalmente informado sobre as opções? Então não é evidente que seja assim. Em outros termos, né, parece que a gente não tem muitas razões para pensar que mais mais informação e mais racionalidade transformariam um Phil, porque ele pode estar nessa condição psicológica deplorável ainda, mesmo que ele seja instrumentalmente racional e mesmo que ele tenha toda a informação possível. Então o Phil pode continuar formando essa preferência por causa da condição psicológica dele. Ah, professor, então a gente vai lá e faz um puxadinho na teoria, né? Fala que as pessoas têm que estar em condição psicológica perfeita, por exemplo, né? Ou com o aparato psicológico em dia, né? Não prejudicado. Gente, quanto mais exigência vocês colocam, mais difícil é uma pessoa ter bem-estar, né? Então, quer dizer, no fundo, o que vai contar? É um desejo formado, né? Dada a informação completa, né? Que a gente formaria se a informação fosse completa, se nós fôssemos instrumentalmente racionais, se a gente tivesse com o psicológico em dia, entende? Para cada uma dessas exigências que a gente coloca, menos desejos vão contar para o nosso bem-estar. E menos, então, bem-estar as pessoas vão ter. A gente vai conseguir atribuir menos desejos. O que vai parecer uma maluquice no final, porque se aumentar muito a exigência, ninguém vai ter bem-estar no final das contas. E aí a teoria do bem-estar não serve para nada. Quer dizer, uma teoria para quem? Né? Sem falar que cada exigência que a gente coloca deixa o mundo possível mais longe da gente. O que isso quer dizer é que vai transformando a nossa natureza. E aí a gente está fazendo teoria para que tipo de indivíduo, né? Para que tipo de animal, por assim dizer. Porque, repara, se a gente coloca todas essas exigências e a gente não consegue realizar elas nem parcialmente no mundo atual, nesse mundo que a gente está, essa teoria ela não está falando nada. Ela não está falando nada sobre bem-estar agora. Ela está falando como seria o bem-estar de pessoas que estão no mundo idealizado e não sobre como seria o nosso bem-estar. Porque a gente não tem nenhuma dessas características todas que estão sendo elencadas. Racionalidade instrumental, né? Informação completa e por aí vai. Então a teoria parece ser uma teoria muito distante da gente. E isso parece ser bastante problemático no final. Então a questão, né, de saber se o desejo problemático do Phil estaria ausente na condição idealizada é uma instância geral de uma preocupação mais geral com as mudanças para uma forma idealizada do TSP, como as TSPs idealizadas. O que é que os agentes desejariam na condição de terem informação completa? Né? Vocês conseguem pensar, né, no que a gente desejaria nessa circunstância? Quer dizer, se a gente estivesse no estado idealizado, né, ou seja, no mundo idealizado onde você tem informação completa, que tipo de coisa você começa a desejar? Essa é uma pergunta relevante, porque se a gente não souber o que tipo de coisa a gente começa a desejar, então a gente não pode implementar esses desejos aqui no mundo atual. Então, suponha que você vai montar a sua vida, seus planos de vida e seus desejos. Então, você vai montar seu plano de vida baseado em desejos, e esses desejos vão ser baseados no que um suposto você idealizado com informação completa desejaria. Então, é assim que você vai fazer. Então, você vai sentar aí na tua mesa e vai pensar assim, tá, se eu tivesse informação completa, quais os desejos que eu teria? Porque se eu souber disso, eu posso simplesmente implementar esses desejos, ou seja, eu posso começar a desejar essas coisas. E desculpem, isso não é redundância, tá? Você vai começar a desejar
esses desejos, né? Então, quando você vai começar a desejar esses desejos, então isso parece que vai fazer a tua vida melhor, já que você está implementando os desejos que a tua parte idealizada teria, né? Então, se você consegue realmente pensar nisso, porque eu acho que aqui tem um grande problema, tá? Eu não consigo muito bem pensar nisso, porque eu não sou um ser com informação completa. Então, é bastante estranho, né? E nem perfeitamente racional instrumentalmente. Então, é bastante estranho esse tipo de coisa. Bom, se não for possível, né, da gente saber, porque a gente tem que saber, né, o que um indivíduo idealizado desejaria, então a TSP idealizada cai numa espécie de ceticismo acerca do valor potencial, porque não dá para saber o que carambas o sujeito idealizado ah, desejaria, então a gente nunca vai saber o que é o bem-estar. Então a gente simplesmente está num ceticismo sobre o valor prudencial. E se a gente não sabe o que o bem-estar é, a gente não sabe aquilo que nos beneficia instrumentalmente. A gente deveria saber, né? Por outro lado, né, tem informação completa sobre o objeto de desejo para ter um efeito contrário. Ou seja, né, que a gente começasse a formar preferências estranhas, porque temos a informação completa. A gente não tem a mínima ideia, essa que é a verdade, do que seria formar um desejo baseado em informação completa. Se a informação completa nos ajudar a formar desejo, o que garante que esses desejos não seriam estranhos para a gente que está em informação incompleta, né? Então pensa bem, a gente está lá em informação completa, o sujeito idealizado ele forma então uma preferência, e essa preferência, como está sob informação completa, quando a gente traz ela para o mundo atual e a gente não está com informação completa, ela pode parecer estranhíssima para a gente. E ela pode ser completamente maluca do nosso ponto de vista, né? Só que não do ponto de vista da informação completa. Então a gente pode ter coisas como a do fio, por exemplo, acontecendo, porque a informação completa pode estar dando justificativas para a gente ter aquele desejo estranho, né? Ou aquele desejo problemático. Ou aqueles desejos malucos, como a gente já discutiu em outras aulas, como, por exemplo, contar todas as graminhas de toda a praça que você encontrar por aí na sua vida. Então isso também pode ser um grande problema. Bom, como já não bastasse isso, né? Geralmente, quando a gente está avaliando uma teoria, a gente tenta mostrar, uma teoria do bem-estar, né? Alguns casos problemáticos, até mesmo quando eles são estranhos, que a teoria precisa resolver, mas não resolve. Então, todavia, né, se a teoria não explicar nem mesmo os casos comuns, a gente tem um problema gigantesco. Pense no seguinte, ó, quando a gente está avaliando uma teoria, como a teoria preferencialista idealizada, ela resolve o problema do fio, né? E o caso estranho do fio ter só uma preferência. Alguém poderia argumentar que esse tipo de coisa não é real, né? Nunca vai acontecer, apesar de que, sim, teorias filosóficas têm que responder a objeções de mundos possíveis, tá? Ou seja, de cenários contrafactuais. Então, a gente deveria não só responder esses problemas, como os problemas dos casos comuns. O que isso quer dizer é comum aqui, né? Pode ser comum para a nossa vida, explicar como uma realização de um desejo que é significativo para a gente, né? Um desejo muito central na nossa vida, beneficia você. Então você está aqui estudando filosofia pelo YouTube e isso provavelmente está te beneficiando se é que você gosta de filosofia. Então a gente tem que explicar isso, por que isso está acontecendo, né? Então, por exemplo, né, seria muito estranho a gente pensar no hedonismo e ele não conseguisse explicar por que o estado mental prazeroso, né, de tomar um sorvete é bom para nós não instrumentalmente, ou seja, possui valor prudencial. Vocês não concordam? Seria estranho se ele não explicasse um caso comum. E a TSP idealizada ela começa a sofrer disso, né? Então, uma nova preocupação que surge com ela é que ela vai perder o poder de explicar casos comuns, né? Então, uma nova preocupação para a TSP idealizada, segundo o professor Fletcher, página 53, né, decorre da observação de que, ao passar dos desejos reais do agente para os desejos homólogos idealizados, a teoria perderá sua capacidade de obter resultados corretos, né, e obter o resultado correto é o que a gente quer, nos casos não problemáticos. E isso é um pesadelo, né? Isso é um pesadelo para qualquer um que faz filosofia. Não resolver situações muito problemáticas é até compreensível, tá bom? Porque elas são muito problemáticas. Agora, não resolver os problemas fáceis é inadmissível. E eu vou adaptar aqui um exemplo do Fletcher. Então, suponha que um indivíduo, digamos que ele chama João,
possui apenas um desejo atual para facilitar as coisas, tá? Ou seja, aqui no nosso mundo, ele tem um desejo só, não instrumental. Pode ser possível, assim pode ser possível o seguinte, né? O desejo atual de o João de ir ao bar às quartas à noite, né? E o desejo da versão idealizada do João é ir à aula de ética às quartas à noite. Então, meus alunos vêm à aula de ética às quartas à noite, não mais, né? Mas é só um exemplo. Então, suponha que você tem, você seja o João e você tem um desejo atual de ir ao bar às quartas à noite e tua parte idealizada lá no mundo possível, com informação completa e racionalidade instrumental, né? Ele tenha o desejo de ir às aulas de ética às quartas à noite. Então, ele tem esse desejo e você tem o desejo de ir ao bar às quartas à noite. Qual que é o problema aqui, né? O problema é que a versão atual do João, ou seja, que está aqui no nosso mundo, ele odeia a aula de ética, né? Ele odeia estudar a ética. Já a versão idealizada do João odeia ir no bar, né? E aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque o desejo está ligado fortemente a nós, né? Ou seja, ele é atitude dependente. E se você odeia alguma coisa, então essa coisa não vai te beneficiar. E agora a gente tem duas contrapartes. Então, a TSP idealizada, ela defende, no final das contas, né, de que o que é bom para nós não instrumentalmente, ou seja, o que é bom aqui para o João, no caso, é que a contraparte idealizada dele deseja. Então, no caso, a contraparte idealizada dele deseja ir para a aula de ética. O ponto aqui é que aquilo que é valioso para o João atual é ir à aula de ética, então. Já que a contraparte idealizada, ou seja, com informação completa e racional instrumentalmente, deseja isso. Apesar do que ele acha odioso ir para a aula. Então, o João acredita fortemente que ir para a aula de ética é odioso, é uma coisa que ele nunca faria, que ele odeia. Mas qual que é o problema, então, no final das contas, né? O problema é que uma das motivações da gente aceitar a TSP, né, no preferencialismo, era que ela é atitude dependente, como eu disse, ou seja, né, que parece plausível pensar que o valor potencial requer aprovação e envolvimento do agente de alguma forma. E quando a gente idealiza, né, o João, a contraparte dele começa a formar uma coisa que ele não valora, e que ele não deseja, ou que ele não está empenhado, ou que ele não quer se empenhar em realizar, né? Então, no caso do João, a sua contraparte e da sua contraparte, né, não há uma aprovação por parte do João atual do que a contraparte deseja. Assim, né, quanto maior a divergência entre o João atual e o João idealizado, menos atitude de dependência, né, a teoria vai ter. Ou seja, fica menos atitude dependente no final das contas. Então parece que o bem-estar do João atual depende dos desejos do João idealizado. E isso torna a teoria menos sensível, claro, ao que o João deseja, o João atual deseja, e como o João é, no final das contas. Então a gente perde essa motivação de aceitar a teoria da satisfação das preferências que a gente tinha no começo. E isso é muito ruim, porque a teoria estaria indo contra ela mesma, né? Ou seja, solapando as bases intuitivas que nós temos. Então o ponto vai ficar cada vez mais problemático se a gente comparar com teorias objetivas puras do bem-estar, né? Porque elas defendem, grosso modo, que algo possa ser instrumentalmente não valioso para você, mesmo que você não tenha interesse nisso. E bem, esse é o próprio resultado da teoria da satisfação das preferências idealizadas. Porque um objetivista vai dizer assim, não importa o que o João acha sobre a aula de ética. Se a aula de ética é uma instância de algo valioso, ele deveria ir para lá. E isso é objetivismo, né? E as pessoas que defendem subjetivismo dizem o seguinte, isso é contraintuitivo, porque parece que uma boa explicação do bem-estar tem que passar pela característica de que algo beneficia o sujeito, porque ele está interessado nesse algo de alguma maneira. E agora a TSP está dando o mesmo resultado do objetivismo. Não importa o que o João deseja no mundo atual, o que importa é o que ele deseja no mundo idealizado. E o que ele deseja no mundo idealizado não está coadunando com o que ele desejaria aqui. Na verdade, é o contrário, né? O que ele deseja no mundo idealizado é o oposto do que ele deseja aqui. E mesmo assim, a gente está dizendo assim, você tem que ir para a aula de ética, João. Né? Você tem que ir para a aula de ética. E isso parece objetivismo, ou pelo menos perde a atitude de dependência bastante. Né? Porque o João já não tem mais a atitude de ir para aula, porque ele não tem essa atitude, ele não gosta, ele acha odioso, né? Então isso parece bastante problemático, né, para o teórico da TSP idealizada.
Então, a TSP idealizada parece implicar na mesma tese contraintuitiva objetivista, ou seja, parece implicar que as coisas são boas para nós, mesmo que a gente não esteja interessado nelas, como no caso do João atual idealizado. E a teoria idealizada, então, parece se trair no final das contas. Então, ela parece se trair em quase ir para um objetivismo, né? Quase para o objetivismo. E a gente tem um traidor, né? Isso é que um traidor diria, né, TSP idealizada? Você parece estar traindo o subjetivismo fraco que você estava aceitando. Isso é bastante problemático para defensores da TSP. Bom, a TSP idealizada tem vários outros problemas, só que a gente vai deixar isso para a próxima aula. Desculpem, eu me estendi demais. Esse barulho está me deixando um pouco transtornado. Então, vamos fazer uma breve revisão, né? A gente viu o exemplo do fio, mostrou que a TSP ela tem um problema para explicar alguns desejos que parecem ser não benéficos para a gente, não instrumentalmente. Né? A gente viu que ela pode ser reformulada em termos de teoria da satisfação das preferências idealizada e que essa teoria idealizada, então, nos ajudaria a evitar, teoricamente, né? A evitar problemas como os desejos problemáticos do Phil, né? Mas, por outro lado, a gente vê que a tese começa a cair em problemas, né? E talvez até trair sua própria motivação inicial. Então, isso é bastante estranho e isso é bastante problemático para quem defende preferencialismo. Então, bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrevam no canal, né, para mais vídeos todas as terças e quintas às 19 horas. Então vejo vocês no próximo vídeo, até lá.